Bom dia, companheiros de Mogi, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Fico muito feliz aqui com nosso encontro, né? Nessa manhã de domingo. Gratidão pelo convite, gratidão por estarmos juntos. Então, antes da gente começar a nossa comunicação de hoje, quero ler uma página. Vai ser do livro Fonte Viva. Eu abri aqui o acaso e o capítulo que caiu pra gente é o capítulo 99, Persiste e Segue. Então a gente vai ler uma página primeira, aí eu vou fazer uma prece e aí a gente começa a nossa conversa, tá bom? Então, nossa página começa com uma frase de Paulo de Tarso na sua carta aos Hebreus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Quantos de nós, não é? Vivemos isso, a gente vive isso com muita frequência. A gente começa animado, aí começa a doer a mão, começa a doer o pé, não é? Metaforicamente, a gente começa a sentir os desconfortos da caminhada. Aí a gente desiste, acha que está só descansando, mas aí tem enorme dificuldade de recomeçar. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Então, esse viajor cansado também é a gente, que acha que quando as coisas começam a ficar contrárias, quando a gente começa a sentir forças contrárias ao nosso movimento de crescimento, é como se tivesse algo errado, aí a gente tem que parar. E não é verdade isso não. Nosso joelhinho sadio, quando começa a trabalhar, dói mesmo. Então, assim, Emmanuel continua. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, amigos, o que Paulo de Tarso está dizendo para a gente nessa pequena frase, pequena e enorme frase, para a gente tornar a levantar as mãos cansadas e os dos joelhos desconjuntados, Emmanuel está dizendo para a gente, então, quando isso te acontecer, quando você cair, quando você escorregar, quando você cansar, quando você tiver muito desânimo, quando sentir tédio, é hora de persistir e seguir, né? Nossa, essa página tem, assim, tudo a ver com o que estamos vivendo nesse momento, não é verdade? Nós estamos precisando muito de força para a gente persistir. Então vamos fazer a nossa prece para a gente poder se alinhar aqui com as vibrações do bem, com as vibrações dessa manhã aqui de luz e de paz, né? Então, amado Mestre Jesus, nosso professor de sempre, nosso guia, nosso roteiro de luz, de amor e de muita paz.
Envolve os nossos corações cansados, Senhor. Envolve as nossas mãos cheias de calo, joelhos ralados, pés doendo. Que possamos sentir nessa manhã, durante esse estudo, um pouco de repouso para as nossas almas, para que possamos passar por esses momentos tão delicados, tão desafiantes, que todos nós estamos submetidos, fora das nossas vontades, fora dos nossos desejos. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo de reflexão, para que possamos tornar a levantar as nossas mãos, tornar a levantar os nossos joelhos desconjuntados e prosseguir na nossa marcha de crescimento, porque certamente a finalidade de tudo isso, que às vezes fica um pouco enevoado para nós, com certeza é a nossa felicidade. Fique em nossos corações, que possamos aqui poder transmitir a palavra que cada um de nós precisa para o seu coração. Que assim seja. Muito bem, então bom dia a todos, bom dia para quem está chegando, sejam todos super bem-vindos. Nós vamos conversar essa manhã sobre uma bem-aventurança. Eu escolhi a bem-aventurança da misericórdia, né? Sabe por que eu escolhi essa bem-aventurança? Porque nós estamos convivendo muito com os nossos familiares e precisamos usar de misericórdia todo dia, toda hora. Estamos precisando usar de misericórdia conosco também. E essa bem-aventurança é de uma beleza, e eu estou cheia de reflexão aqui para compartilhar com vocês, né? E tudo bem vocês discordarem, tá bom? Estou aqui aberta para a gente conversar, não é nenhuma palestra formal, nós estamos aqui no encontro de amigos, nós vamos aqui compartilhar esse amor pelas palavras de Jesus que nós temos, né? Essas palavras infinitamente maravilhosas que desdobram-se nos tempos, né? Já se passaram mais de 2000 anos e estamos aqui ainda tentando decifrar as palavras de Jesus. Então vamos pensar juntos aqui. Olha só, são 9 bem-aventuranças. Eu penso que essas bem-aventuranças... Ai, eu já acordei assim. Essas bem-aventuranças, que são 9, elas não estão dispostas nessa ordem casualmente. Jesus não ficou assim lá no monte, eu acho que agora eu vou falar bem-aventurados os puros de coração. Não. Ele falou com propriedade, como tudo que Jesus fala é com propriedade, preciso, na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Então, quando ele vai dizer as 9 bem-aventuranças, essa sequência é importante para a gente. Mesmo que você possa pensar, algumas pessoas já me falaram isso, mas acontece que os evangelhos já tiveram várias traduções, pode ser que não seja essa sequência. Eu falo, olha, pode até ser que não seja exatamente essa sequência, mas é a sequência que a gente tem e eu vou partir dela, né? E essa sequência ela é muito interessante, porque a primeira bem-aventurança que Jesus fala é a da humildade. Bem-aventurado os simples, os pobres em espírito, né? Então, para a gente começar a nossa trajetória, para a gente começar a nossa estrada de autoconhecimento, a nossa estrada de evolução espiritual, eu penso assim, que Jesus deu um roteiro pra gente. Olha, segue as bem-aventuranças e olha, você tá com o GPS perfeito para você. Então começa lá, trabalhando a humildade no seu coração, né? E as bem-aventuranças, elas se tornam ao mesmo tempo um roteiro pra gente, porque fala dos passos que a gente precisa dar, eu já vou falar desses passos, e ao mesmo tempo Jesus também está dizendo pra gente assim, olha só, o que significa, qual é a consequência de cada passo desse que você está dando. Não é alguma coisa que você vai ser recompensado lá na frente um dia, quem sabe, talvez. Quando você começa a agir nessa direção, nessa vibração, você já começa a se sentir nessa categoria, assim. Você já entra nessa atmosfera aqui que ele está dizendo. Então, com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças se tornam aqui
palavras de profunda esperança para os nossos corações, para qualquer momento na nossa vida, mas é um processo que diz pra gente assim, vamos mudar essa visão que a gente tem de Deus, que às vezes a gente entende Deus como Papai Noel, que recompensa se a gente for um bom menino, né? Se a gente for bonzinho, então a gente vai sentar à direita do Pai. Então, não é assim que a doutrina de Jesus nos ensina. A nossa relação com Deus não é assim. Não é de premiação, porque também não é de punição. A justiça divina é uma justiça que trabalha com equilíbrio o tempo todo. Então, quando a gente pensa em justiça, a gente precisa quebrar esses parâmetros que a gente conhece da justiça humana, que é uma justiça muito, assim, uma visão muito curta, já é uma beleza em relação ao que a gente já entendeu sobre justiça há muito tempo em nossas vidas. Mas o que justiça divina quer dizer é algo completamente diferente para a gente. Por quê? A justiça divina ela trabalha com um processo educativo, transformacional do espírito. E para isso é uma justiça que está o tempo todo equilibrando forças, equilibrando movimentos, comportamentos. Então, toda vez que a gente age contrário à lei, o que acontece como consequência é porque a lei vai tentar fazer o equilíbrio. É por isso que ela é justa, né? Então, nesse processo de equilíbrio, a gente vai ver muita coisa. Uma delas é o que a gente mais fala, que é quando a justiça atinge a gente diretamente, em que a gente está vivendo no oposto, quando a gente infringe a lei, não é? Que é quando a gente fala de uma maneira errônea, né? Eu vim aqui para resgatar. Também você veio para resgatar um pedaço de retomada do equilíbrio, você precisa reparar algo que você caminhou de uma maneira inadequada. Mas isso é muito pequeno perto das outras tantas faces na qual a justiça divina trabalha, tá? Ela trabalha com processos educativos e trabalha principalmente com a mudança de comportamento que vai acontecendo dentro das nossas almas, junto com o nosso comportamento com os nossos semelhantes. Então, olha só, vamos ver lá as 9 bem-aventuranças, né? Então, como que Jesus estivesse dizendo assim, olha só, meu amigo, para você buscar essa transformação espiritual que você está querendo, para você crescer, para você mudar, para você se transformar, para você sair, né, desse chão pesado, né, que a gente, da obscuridade que a gente vive, é preciso você fazer um trabalho simultâneo. Que simultâneo é esse? Olha só. Você com você mesmo, você na sua relação com os outros e você na relação com o universo, com a criação, em última instância com Deus. Agora, esses 3 movimentos, esses 3 âmbitos, essas 3 dimensões, elas não são separadas, como se fosse sequencial. Eu só chego na segunda, depois da primeira, chego na... Não. A gente, quando está se trabalhando, quando a gente está cuidando das nossas emoções, quando a gente está melhorando a nossa maneira de ser, isso já é sentido por quem está no nosso entorno, né? Não é à toa que a nossa página, falando sobre o Persiste e Segue, está dizendo para a gente que quando a gente começa a trabalhar no bem, começam a vir forças contrárias, claro. Você está trabalhando no bem por sua causa, e é sempre assim, é por nossa causa que a gente trabalha no bem, através do outro, mas é por nossa causa, a gente começa a incomodar e isso faz parte. Porque a gente também se incomoda quando os outros trabalham no bem. É impressionante isso. Então, a gente precisa se acostumar com isso. Faz parte de todo aquele que se movimenta trazer desconforto para quem está no entorno. Então, esses 3 âmbitos, eu comigo, eu com o outro e eu e Deus, são âmbitos, são dimensões que se articulam entre si. Então, as bem-aventuranças, elas também vão trabalhar nesses níveis. Então, olha só, as 3 primeiras, a primeira falando da humildade, a segunda falando das aflições, a terceira falando da nossa mansidão, está falando desse trabalho que a gente precisa fazer com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com as nossas almas, né? Então, olha só, quando você começa a trabalhar a sua humildade, você começa a sentir o reino de Deus no seu coração. Claro. Porque no oposto da humildade, que é quando a gente está na arrogância, a gente se torna tão cético, a gente abre mão de estar protegido, de se sentir protegido pelas leis divinas, porque a gente nunca está fora das leis divinas, né?
mas a gente abre mão de sentir o reino de Deus. E como a gente sofre quando a gente está assim. Então, a primeira bem-aventurança que é esse encontro com os meus vacilos, que eu encontro com os meus escorregões. Então, a gente precisa de humildade nesse lugar, porque a gente sente uma vergonha danada quando a gente começa a ver isso. Mas aí, Jesus diz assim, olha só, em vez de você sentir vergonha, que beleza! Bem-aventurado seja você que está se encontrando com seus erros, com as suas falhas, né? Você está se encontrando, como diz aqui o Evangelho, gente, você está se encontrando com as suas obscuridades. Isso é uma beleza. Quando a gente se encontra com a nossa obscuridade, a gente começa a sentir um certo peso. Isso é muito interessante. Isso tá, gente, no capítulo 9, em que a gente se encontra com a nossa obscuridade. Isso é muito bom. Pesa a obscuridade. Olha que eu acho bonito pensar isso, né? Que a gente tem vontade de ser diferente porque as nossas sombras começam a pesar. E aí, então, a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não é qualquer aflição que é consolado. Bem-aventurados os aflitos, porque assim, quando a gente se encontra com as nossas falhas, a gente tem vontade de sumir, de desaparecer. Mas aí Jesus está dizendo assim, não. Agora que você precisa aparecer, meu amigo. Por quê? Quando você se encontra com as suas falhas, você começa a reconhecer, precisa de humildade para a gente reconhecer, precisa de humildade para a gente dizer para os nossos entes queridos, olha, sinto muito, eu estava tão equivocado, né? Sinto ter te feito sofrer, não era isso que eu queria, mas eu estava tão cego no meu orgulho, tão cego no meu egoísmo, né? E aí, bem-aventurados os aflitos. Então, Jesus está dizendo assim, você pode chorar por isso, né? Se emocionar com você, se emocionar por você ter caído, porque esse choro, gente, ele é um choro bom, ele é um choro que faz, como diz assim, adubar a terra, molha a terra para germinar coisa boa no nosso coração. Então, esse choro faz parte, esse choro é bom, ele é um choro de reconhecimento, de crescimento. Então, quando a gente se emociona e quando a gente pode chorar as nossas tristezas, isso não é se queixar, isso não é se lamuriar, que beleza. Então Jesus está dizendo, que bom, você já saiu da indiferença moral. Vou ler mais um trechinho aqui do Evangelho pra gente. Olha só o que os Espíritos dizem pra gente. Cada época, isso eu estou no capítulo 9, item 8. Cada época da humanidade é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que atende salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. E seu vício é a indiferença moral. Olha, gente, essa indiferença moral que nos acontece não é só coletivamente, não. A gente tem indiferença moral na nossa família, indiferença moral em relação a nós mesmos, né? Então, quando a gente já pode chorar, quando a gente já pode se emocionar com a gente, isso significa que é uma beleza. Você já está saindo da indiferença moral. Então, bem-aventurado você que já começa a se emocionar com os descaminhos, né? Seria semelhante ao que acontece com o filho pródigo quando ele chega lá no fim do caminho dele, em que ele estava super perdido, ele chora, sofre, sente saudade do lar de casa. Nós somos ele. Esses perdidos do caminho que a gente começa a chorar. Ai, meu Deus, quanto tempo perdido. Mas aí Paulo de Tarso ensina pra gente assim, não fica lamentando o tempo perdido, não. Porque o que a gente é por causa dos caminhos que a gente tomou. Então a gente se tornou mais amadurecido, a gente se tornou menos ingênuo, a gente tá mais cascudo, né? Então é bom também ser quem você é, mesmo com todos os seus erros. Quem você é se deve não só aos seus acertos, mas também aos seus erros. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, que Jesus está dizendo do trabalho, do desapego que a gente precisa fazer com os bens terrenos. Não para a gente abandonar os bens terrenos, mas pelo contrário, para a gente poder usar os bens terrenos de uma boa maneira, de um lugar respeitoso. Então, a gente só pode se aliar aos bens do céu de uma maneira boa, de uma maneira justa, de uma maneira equilibrada, de uma maneira digna, quando a gente pode cuidar bem dos bens da terra. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra nós cuidaremos bem, melhor, dos bens transcendentais, né, da nossa alma, quando a gente for melhor cuidador dos bens terrenos. Herdarão a terra significa, né, nós estamos nesse processo de transição
do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e depois para os mundos felizes. Então, para a gente poder participar dessa transformação, nós precisamos ser habitantes amorosos daqui, né? E essa terra, gente, que você pode escrever terra com letra maiúscula pensando aqui no nosso planeta. Mas você pode pensar em terra com letra minúscula e pensar em terras interiores, né? Pensando em terras interiores, então, a gente é herdeiro de si. Então, a gente precisa de desapego das nossas emoções, desapego dos nossos comportamentos, desapego dos nossos afetos, desapego das nossas verdades, desapego das nossas ideias ferrenhas, né, dos nossos preconceitos, para que a gente possa ser herdeiro de si, no melhor sentido possível, né, dessas terras interiores, que é o terreno das nossas almas. E aí, então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, olha só, eu disse que as 3 primeiras são bem-aventuranças em que é eu trabalhando aqui com a minha alma. E as 3 bem-aventuranças seguintes, uma delas é a que eu já vou aprofundar com vocês, é os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. Essas 3 bem-aventuranças falam da nossa relação uns com os outros. Olha que incrível. É verdade. Porque olha só, quando a gente sente fome e sede de justiça, tem a ver com aquelas circunstâncias da nossa vida que a gente se sente injustiçado nos relacionamentos por alguma razão. Pelos acontecimentos do mundo que nos deixam com muito mal-estar, né? Então, isso tem a ver com a nossa relação uns com os outros. Mas sempre lembrando, gente, que se comunica com as 3 primeiras sempre, tá? Qualquer bem-aventurança se comunica de uma maneira equilibrada com as anteriores. Então, a seguinte, que finalmente é que eu quero conversar com vocês, é sobre os misericordiosos, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, essa bem-aventurança está no grupo das bem-aventuranças que falam do meu relacionamento com os outros, né? Então, sempre lembrando isso. Eu me relaciono com o outro, mas ao mesmo tempo está acontecendo uma relação eu comigo mesmo, né? Então, mesmo quando a gente fala que a gente veio aqui resgatar, a gente veio aqui para poder reparar as nossas falhas, mesmo que você achasse que é só isso que a gente vem fazer, porque não é isso, mas se você achar que é só isso, pensa. Você acha que Deus investiria tanto em você para você reencarnar só para você vir fazer isso? Um pouco, né? Então, olha só, você vem aqui ajustar suas questões uns com os outros, mas isso tem um trabalho interno acontecendo também. Então, você vem aqui para curar feridas, lesões que talvez você tenha gerado no coração dos seus entes queridos, mas isso é ao mesmo tempo um trabalho de cura interior que está acontecendo com você. Não existe uma cura separada da outra, sabe? Né? A gente investir numa cura própria é também investir nos nossos relacionamentos, porque a gente vai estar se tornando uma pessoa melhor no nosso relacionamento com os outros. E quando eu invisto também em melhorar meu relacionamento com os outros, isso implica alguma modificação interna, senão é representação, é teatrinho, né? Eu começo a falar manso com os outros, mas no primeiro desgaste já explodo. Então, não, né? Então é isso, o trabalho que eu faço no meu cuidado das relações, eu e os outros, é o cuidado que está acontecendo também, eu comigo mesmo. Então, quando a gente pensa nessa bem-aventurança, gente, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, eu gostaria de poder trabalhar um pouco com essa palavra alcançarão misericórdia, porque à primeira vista pode parecer essa bem-aventurança assim, então Deus só vai ser misericordioso comigo se eu for misericordioso com os meus irmãos? Sim e não, né? Não, no sentido que se você entender que uma coisa é causal da outra. Eu só vou receber misericórdia se for misericordioso. Não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha esperando a nossa ação no sentido geral da humanidade, né? Deus está o tempo inteiro agindo de misericórdia com seus filhos. Essa é a relação de Deus com a gente, uma relação de amor. E essa relação de amor
que Deus trava com seus filhos, com as criaturas que nós somos, é 24 horas, 365 dias no ano. Isso é um amor que não para de jorrar. A questão é que nós não conseguimos, pela nossa imaturidade moral ainda, perceber essa misericórdia, sentir essa misericórdia, se nutrir dessa misericórdia. Então, é como se isso estivesse fora e a gente não conseguisse alcançar. Então, quando Jesus diz que ao a gente conseguir ser misericordiosos uns com os outros, a gente alcança misericórdia, é isso que ele quer dizer. Olha só, quando você conseguir entrar nessa faixa vibratória, quando você conseguir virar a chave do seu ponto de vista, da sua maneira de sentir, de ver, de perceber o mundo, você vai alcançar, ou seja, você vai perceber a misericórdia divina, que já está sempre aí. Uma metáfora simples seria assim: pode estar chovendo lá fora, mas eu totalmente enclausurado na minha casa, nem escuto o barulho da chuva. E posso até dizer que nunca chove aqui. Então Jesus está dizendo assim: amigo, para você falar que não chove, você precisa abrir a janela. Bota a mão do lado de fora, vê se a sua mão não sai molhada. Então, ser misericordioso seria semelhante a abre a janela, coloca a sua mão do lado de fora, vê se você sente a água da chuva. E aí quando você sente sua mão molhada, ai meu Deus, misericórdia divina existe. Sempre existiu, mas só agora eu estou podendo sentir. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é isso. A misericórdia que eu pratico comigo mesmo, a misericórdia que eu pratico para com os outros, é a condição de possibilidade de eu poder perceber, sentir e me nutrir da misericórdia divina. Então a gente está trocando a condição causal para a misericórdia ser algo que é para além disso, né? A misericórdia é condição para que eu possa me sentir, né, filho de Deus e, claro, com todo o merecimento do mundo, não importa quem eu seja, porque o amor de Deus é incondicional, de me sentir alcançado pela misericórdia também. Tranquilo então até aqui? Então estamos juntos, né? Misericórdia é condição de possibilidade para a gente sentir a misericórdia divina, que é abundante, frequente, para sempre e tal. Então vamos pensar o que é a misericórdia. Ser misericordioso com o outro tem muitas significações que nos confundem. Às vezes a gente acha que ser misericordioso é eu deixar para lá, né? Não ligar, não tá nem aí, ficar totalmente alheio, né? Desculpar, né? Às vezes eu acho que ser misericordioso é eu tomar tudo para mim e desculpar os outros. Também não é isso, né? Às vezes a gente acha que ser misericordioso é a gente não se posicionar, né? Que é diferente daquele silêncio que apazigua um ambiente conturbado, né? Não, ser misericordioso não é não se posicionar. Às vezes a gente faz uma confusão com isso. Então, eu queria aqui começar a desconfundir utilizando nosso Evangelho segundo o Espiritismo novamente, no capítulo 9, no item 8, em que os Espíritos dizem assim: os homens erradamente confundem resignação com negação do sentimento. Olha isso. Confundimos resignação com negação de sentimento. Não é nada disso, né? Então, precisamos carregar o fardo das provações, mas a revolta insensata os deixa cair. Olha como é que combina com a nossa página inicial, né? Então, carregar o fardo das provações, que é o que faz a gente criar músculo, né, nos nossos ombros, é necessário mesmo. Ninguém pode passar aqui na Terra sem carregar aquilo que lhe pertence, mas não que pertence aos outros. Então vamos pensar, se você está vivendo uma desavença no seu lar, por exemplo, que é onde a gente mais tem, não é, essas questões para resolver. Como é que é usar de misericórdia nessa desavença, né?
Vamos imaginar que eu tenho uma discussão muito forte com um ente querido e a gente fica muito ressentido um com o outro. Ele disse coisas que me magoou, eu falei coisas que o magoou, enfim. Nós nos machucamos mutuamente. O que seria usar de misericórdia aí? Aí a gente precisa respirar. Respira. Se afasta um pouco para pensar. Ninguém discute do nada, embora possa parecer do nada. Há situações que ficam cozinhando, né? Situações nossas emocionais que a gente não fala dos nossos desconfortos, eu não falo, o outro também não fala. Aí, em um determinado momento, por causa de uma pequena coisa, um talher fora do lugar, uma toalha que o outro deixou em cima da cama, uma bobagem, vira uma explosão desproporcional. Essa questão desproporcional, claro que a gente está entendendo que ela não é a causa de tudo, mas ela é a pontinha do iceberg daquela dor que está nos acompanhando há muito tempo. Então, usar de misericórdia, vamos lá, comigo, com o outro. Em relação ao outro, eu preciso deixar com o outro o que é do outro. Eu não posso me responsabilizar e nem querer controlar como é que os outros vão se comportar. Então, eu preciso deixar lá com o outro. Deixar com o outro quer dizer ter indulgência para com os outros, né? Isso está na questão 886 do nosso Livro dos Espíritos, né? Ter indulgência para com o outro. Benevolência para com todos, porque os Espíritos estão definindo o que é a caridade segundo Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com os outros, ou seja, quando eu tenho indulgência com o outro é quando eu entendo o seguinte: todo mundo erra. Mas todo mundo erra não é porque a gente é mau. Todos nós erramos, humanos que somos, porque estamos num processo de aprendizado aqui no planeta de prova e expiação. Quem é que aprende a andar de bicicleta sem se machucar? Quem é que aprende um instrumento sem tocar desafinado? Não é verdade, gente? Quem é que aprende a cozinhar sem ter queimado arroz? Então, quem é que aprende a se relacionar sem ferir seus semelhantes? Eu não conheço isso. Então, ferir os nossos semelhantes é horrível, é muito doloroso, mas faz parte do nosso processo de aprendizado. Porque nós ainda achamos que nós somos donos da verdade. Porque no aprendizado da verdade, quando a gente aprende com uma verdade, a gente acha que é a melhor de todas. Sim, é a melhor de todas para você, mas não quer dizer que é melhor para todo mundo, né? Então, vamos pensar. Você precisa ter indulgência para com o outro, com o erro do seu companheiro. Porque você também erra. Aí no comentário Kardec ainda diz assim: precisamos ser indulgentes uns para com os outros, porque de indulgência precisamos todos nós. Pode não ser agora, mas você já pode ter precisado antes de alguém e pode ainda vir a precisar, talvez, desse mesmo que agora você está precisando ser indulgente. Então, ter indulgência quer dizer você não levar a ferro e fogo. O outro erra, foi muito doloroso o que ele me disse, machucou muito o meu coração, tá certo. Mas ele também está em processo de aprendizado. Ele é humano como eu, é um espírito em crescimento como eu. Então, vamos deixar com ele o que é dele? Então, eu deixo, vai dizendo internamente, né? Eu deixo com você, meu amigo, os processos de crescimento que você precisa lidar, né? O que aconteceu entre nós foi muito grande, doeu muito. Então, eu vou deixar com você a parte que é sua, mas a minha parte eu me responsabilizo. Porque a gente pode contribuir com o outro, às vezes com o nosso olhar irônico, às vezes com a nossa mania de limpeza, com a nossa mania de organização. Nós também provocamos o outro com as nossas durezas, com as nossas inflexibilidades. Você pode não ter falado a ofensa, mas o seu comportamento pode ter ofendido o seu companheiro. E você nem imagina, né? Às vezes você olhou de um jeito que você não percebeu, você fala de uma maneira que a frase está certa, mas o tom da sua frase dói. Então, cuidado com isso, né? A gente pode machucar os outros mais do que a gente possa imaginar. Então, eu deixo com o outro com o que é do outro e pego para mim o que é meu. E aí eu vou cuidar, gente, do que está doendo no meu coração. Esse é o movimento de libertação das nossas almas. É quando eu não entrego para o outro o poder da minha cura. O poder da cura das minhas feridas está comigo. Então, mesmo que tenha sido o outro que me ofendeu, quem vai cuidar das minhas feridas não é o outro. Quem vai cuidar do que doeu sou eu.
Isso não é egoísmo nem autossuficiência. Isso é maturidade moral. Então, eu vou cuidar das dores que ficaram no meu coração. Então, eu vou fazer as minhas preces, vou fazer as minhas meditações, vou fazer alguma coisa que torne meu coração, não é, melhorado. Vou tomar o meu chazinho, né? Vou tomar aqui a minha água fluidificada, vou tomar meu passe. Eu vou cuidar de mim. E isso implica em me afastar um pouquinho para eu poder me recuperar. E aí, depois que eu me recuperar, em que eu estiver melhor, olha só como é que é a ação da misericórdia, né? Então, o primeiro passo foi respirar, para eu poder me afastar um pouco. Indulgência, deixo com outro que é do outro. Indulgência para comigo, vou cuidar de mim. E me afasto para cuidar do meu coração. Porque se eu ficar ali, olha, veja se eu não tenho razão, você errou, pede desculpa. Enquanto eu estou nisso, eu estou me machucando mais ainda. Porque além de eu não cuidar da ferida que está sangrando aqui no meu coração, eu ainda estou querendo mostrar para o outro que eu sou melhor do que ele. Olha a frase que a gente usa nesses momentos. Por que você fez isso comigo? Eu não faço isso com você. Quando eu digo isso, gente, eu estou dizendo para o outro, eu sou melhor do que você. Isso incita mais revolta ainda. Então, cuidado com o que você diz. Quando há desavença, o momento é de respirar. Respira para você se conectar com a espiritualidade maior. Porque na revolta a gente só tem vontade de jogar no chão. Então, nessa retirada, em que eu vou cuidar do meu coração, né? Vou cuidar de mim um pouco, refazer as minhas forças, aí eu posso dizer para a pessoa que eu tive a discussão e que fiquei muito magoada, né? Eu já estou pronto para a gente conversar. Quando você achar que dá, eu gostaria de conversar com você. E aí espera essa pessoa poder ter o tempo dela. Não é obrigada a estar bem no mesmo momento que você. Ah, mas eu fico em ansiedade. Cuida da sua ansiedade. Vamos respirar, né? E aí quando você puder, sentar de volta com seu irmão e poder dizer: olha, meu irmão, olha, meu amigo, olha, meu companheiro. Eu sinto muito pelo que aconteceu com a gente. Não é assim que eu gostaria que a nossa relação fosse. Então, eu vim aqui te pedir desculpas, né? E a gente pode aqui se prometer poder falar com um pouco mais de gentileza. Porque gentileza gera gentileza. E é isso, meus amigos. Nós estamos aqui ainda, faltam uns minutinhos. Queria poder continuar mais um pouquinho. Então, isso é a gente usando de misericórdia para consigo e para com o outro. Compreenderam como é que a misericórdia acontece? Quero falar da bem-aventurança seguinte para voltar para essa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, é a bem-aventurança seguinte. Então, olha que coisa interessante. A misericórdia oferece condição para as nossas almas da gente poder se dirigir para a pureza de coração. Olha que lindo isso. Por quê? Porque se você for trabalhando o perdão no seu coração, se você for trabalhando as mágoas do seu coração, você vai ter um coração puro. E o que Jesus está dizendo para a gente aqui? Para que a gente possa enxergar Deus, ou seja, para que a gente possa sentir Deus, nosso Pai, né, misericordioso, enfim, você precisa ter o coração limpo. Limpo de quê? De mágoa, de revolta, de preconceito, de ressentimento. Como é que a gente limpa o nosso coração, né? A gente limpa o nosso coração através do trabalho com a misericórdia. Aí agora eu quero falar da outra ponta. Eu falei quando a gente está usando de misericórdia, né? Agora vamos ver o outro lado. Às vezes, a gente se relaciona com as pessoas e vamos imaginar que é a gente que errou. Porque eu falei quando o outro erra com a gente, né? Quando é a gente que errou, que é a gente que escorregou. Aí eu penso assim, vamos voltar lá para a bem-aventurança 1, vamos para a humildade? É assim que Jesus ensina, né? Sempre que possível, gente, um passinho atrás, não há mal nenhum. Ninguém está correndo um rally para chegar na espiritualidade maior. Passinho atrás. Usa de humildade. Então você errou, está sentindo vergonha por ter errado, né? Que beleza. Se você já está sentindo vergonha, ótimo. A vergonha é um ótimo sinal de quem está saindo do erro. Mas não fique estacionado aí, não. Porque senão você vai para a culpa e culpa não ajuda. No livro Céu e Inferno, vários espíritos contam
que a mudança espiritual se deu quando eles saíram da culpa para o arrependimento. Ora, mas qual é a diferença de culpa para arrependimento? Enorme! Porque na culpa, algo que aconteceu entre eu e você, eu tomo 100% desse acontecimento para mim. A culpa é isso. É quando eu pego 100% do acontecimento para mim. Como se você não tivesse nada a ver com o que aconteceu. Mas não é verdade. Só acontece isso se o outro lado for uma criança. Aí é 100% você mesmo. Numa relação entre adultos, não. Tem porcentagens, tá? 50% para cada um, 40 e 60, 70 e 30, mas tem. Não existe relação entre adulto em que nós dois, em cada um da sua maneira, em que nós dois não tenhamos contribuído para o que nos aconteceu. Sempre contribuímos. Nem sempre nós temos clareza como a gente contribui. Por isso que é tão importante a gente pedir feedback para os nossos companheiros de caminhada, né? Então, vamos lá. Se você está se sentindo culpado, o Evangelho conta pra gente que isso está fazendo parte do seu orgulho, tá? Então, culpa não te ajuda. Arrependimento, sim. Arrependimento é assim. Quando eu vejo que o outro contribuiu e eu contribuí também, mas o meu coração se conecta com a sua parte mais generosa e eu sinceramente no meu coração sinto assim, não era assim que eu queria ter agido. Isso é o arrependimento. No arrependimento não é raiva que vem, é tristeza. Eu me sinto triste comigo. Puxa, que tristeza. Não gostaria que a nossa amizade tão bonita tivesse desse jeito. Isso é tristeza. Você vai perceber que na culpa a gente fica raivoso. A gente fica bravo, se chicoteia, se machuca, fala com agressividade. Isso não ajuda nada. Aliás, os obsessores adoram isso, você culpado. Porque na culpa a gente não escuta ninguém. No arrependimento, não. No arrependimento é bem-aventurados os aflitos. Ai, que lindo. Você já saiu da bem-aventurança 1 e já está na 2. Bem-aventurados os aflitos, que é quando você consegue no arrependimento ver a dor que você causou no outro, mas principalmente você também está vendo a dor que você causa em si. Porque, gente, quando a gente grita com alguém, a nossa garganta dói. Né? Não há nenhum mal que a gente faça ao outro que não esteja fazendo para si primeiro. Por isso que a vingança é tão nefasta. Vingança não equilibra, gente. Vingança só anestesia. E cada vez mais você vai ter que se vingar com mais força, porque toda anestesia tem seu tempo de passar. Então, a vingança não tem mostrado bons resultados na história, né? É só a gente olhar para trás e ver. Então, arrependimento sim, culpa nem pensar, tá? Então, no arrependimento, você está conectado com a tristeza, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados porque Jesus vai dizer, coitadinho, não. Serão consolados quer dizer, o entendimento da circunstância te consola. O entendimento de que você vai ter a chance de reparação te consola. A força que a espiritualidade te dá nesse momento para que você possa dar o passo diferencial, para que você possa fazer transformação na sua vida, para que você possa entrar na porta estreita, isso é um consolo danado. Aí a gente respira e diz graças a Deus. Graças a Deus. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É isso, é a gente no arrependimento da falha, que só vem porque você chegou lá na bem-aventurados pobres em espírito, chegou na humildade. Então, humildade, chorou, né? Tá lá no arrependimento. Vamos para bem-aventurados os mansos, quer dizer, vamos agir? Vamos agir no desapego? Vamos fazer a ação de transformação? Então, misericórdia para consigo. Misericórdia para consigo não é eu ficar acomodado, parado. Isso é misericórdia e tal. Não. Isso é peninha de você. Nada disso. Então, quando você erra, admitir a falha. Faz parte. Todos nós falhamos. Qual é o problema de falhar? Por que você não pode falhar também? Eu erro, você erra, todos nós falhamos? Por que o seu melhor não pode aparecer nesse teu momento de vulnerabilidade? Vocês sabiam que quando a gente está vulnerável, é quando o nosso melhor vem? É quando a gente diz o eu te amo mais sincero, é quando a gente está mais vulnerável, né? Então, por que a gente não deixa nesses momentos de arrependimento o melhor da gente vir? É assim que a gente se cura. E você sabe de uma coisa? Quando a gente está errado
e tá diante do outro, né? Não precisa se chicotear na frente do outro, não. Dizer, meu irmão, olha, eu escorreguei. Sinto muito pelo que te causei. Eu não posso prometer que eu nunca mais vou errar, mas eu posso prometer para você, a partir de hoje, que você pode contar com o meu esforço nessa direção. Eu nem sempre vou conseguir sustentar, mas tem aqui no meu coração a vontade profunda de ser uma pessoa melhor a cada dia. Conto com você para você poder me apoiar no sentido de me apontar quando eu não estiver sendo gentil com você, né? Eu vou estar de coração aberto, eu vou te escutar. Pode dizer para mim, pode me contar das minhas inadequações. Eu sou um aprendiz sincero do Cristo, né? Então é isso, gente. Isso é usar de misericórdia para consigo. Olha que coisa mais linda isso. E aí a gente alcança a misericórdia divina? Claro, porque com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto a crescer, qual é a espiritualidade maior que não vai nos apoiar nisso? O seu anjo protetor tá doido para você falar essa frase, né? Pedir ajuda aos companheiros, não para eles ficarem passando a mão na sua cabeça, mas para eles poderem te apontar aquele ponto teu, da tua personalidade, que você tá cego e que você precisa ver. É como se você pedisse a quem convive com você a te mostrar um lado das suas costas que você não está enxergando. Poxa, vê o que tem aqui nas minhas costas, né? Me diz qual é o comportamento repetido que eu sempre te firo. É quando eu falo de que jeito? É quando eu digo quais palavras, né? É um jeito que eu faço com o meu olhar. Às vezes a gente tem uns vícios de palavra, uns vícios de comportamento que a gente não percebe que fere. E às vezes, gente, a gente fere o outro com a melhor das intenções. E a gente se torna tirânico com o outro, mandão, controlador, querendo proteger, né? E aí é o outro que vai dizer, não, 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 assim você não me protege, assim você não me ajuda. Então, aí a gente aprende a recuar. E é isso, gente. Nós estamos aqui convivendo uns com os outros para a gente poder aprender qual é a melhor medida, não é? Entre nós e o outro. Então, fazendo um resumo aqui. Então, a misericórdia, ela tem o âmbito para com o outro e o âmbito para comigo. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a minha misericórdia para com o outro, no sentido de que eu preciso compreender que todo mundo falha, os meus melhores amigos falham, as pessoas que mais me amam também falham. Assim como eu tenho misericórdia para comigo, eu posso falhar também até em nome do amor, não é? Posso fazer a guerra em nome do amor. Olha o que a gente faz de tão atrapalhado que a gente ainda é, né? De tão aprendiz que a gente ainda é. Então, misericórdia para comigo também. Então, na misericórdia acontece uma coisa linda que eu já vou falar. Mas queria falar dos dois desvios da misericórdia, tá? Que eu já arrumei aqui, eu vou só dar nome. Os dois desvios da misericórdia é a culpa, quando eu acho que o outro é culpado, eu já saí da misericórdia e acho que como o outro é culpado, ele tem que me pagar, ele tem que me ressarcir da dor, ou ele tem que sofrer tanto quanto eu sofri, então eu estou totalmente fora da misericórdia. Ou eu estou na outra ponta, que é negação do sentimento, que é não estou nem aí, que como diz aqui o nosso evangelho no capítulo 9, isso está muito longe do que é resignação, porque é uma paralisia, a negação do sentimento. Então, eu posso estar na negação do sentimento, não tem nada a ver com isso. Então, esses dois desvios, na culpa, no sentido de que o outro é totalmente culpado, ou eu sou totalmente culpado, ou a outra ponta eu não tenho nada a ver com isso, é negação de responsabilidade, é eu querer ficar criança nos relacionamentos, seja eu achando que o outro é totalmente irresponsável, ou eu totalmente irresponsável, nós estamos nos desvios da misericórdia. E o que seria misericórdia mesmo, né? No centro. A misericórdia é a chance da desidentificação. Esse é o prêmio, né? Esse é o aprendizado, esse é o ganho. Essa é a coisa mais bonita que eu acho da misericórdia. Só a misericórdia oferece desapego. Só na misericórdia eu consigo sair da culpa, eu consigo sair da irresponsabilidade, da negação dos sentimentos. É na misericórdia, na atmosfera da misericórdia, da compaixão, que a gente consegue sentir gratidão.
Gratidão até pelas circunstâncias difíceis na minha vida. Gratidão até pelas dores mais intensas. Porque são nessas circunstâncias que a nossa alma pode percorrer profundezas. Que a nossa alma pode adquirir maior amadurecimento moral. Então, minha gente, viva a misericórdia, né? Que possamos usar de misericórdia primeiro para conosco, no sentido da gente poder ser indulgente consigo mesmo. Eu também erro, sinto muito, não era assim que eu gostaria. Poder se entristecer, poder sentir essa aflição e ser consolado pelo entendimento que a doutrina espírita nos dá, nos oferece, né? Mas esse arrependimento é ativo, esse arrependimento me faz procurar os meus queridos que eu feri e dizer para eles, sinto muito, né? Não era assim que eu gostaria de ter agido. E eu ofereço aqui a minha intenção de me esforçar para fazer diferente. Não posso garantir, mas eu quero dizer que eu desejo me esforçar intensamente para que a nossa relação seja melhor, né? Para que eu não te fira mais tanto como eu te feri nesse momento, né? E usar de misericórdia para com o outro é quando eu desisto de culpar o outro, entendo que o outro é humano, falho como eu. Se eu não falhei agora, eu posso ter falhado antes, eu vou falhar depois. Todos nós estamos nessa possibilidade de falhar, porque não ele, né? De poder dizer, meu amigo, olha, eu vou me afastar um pouco, porque o modo como nós estamos nos relacionando no momento não é possível para mim, né? Então você pode se afastar um pouco para você cuidar das suas feridas, cuidar de você, não entregar para o outro cuidar, é você quem vai cuidar, até que o outro esteja um pouco mais saudável para vocês voltarem a uma boa relação, né? E aí eu queria terminar o nosso encontro, nós já estamos aqui nos encaminhando para o fim, com uma página do livro Estude Viva, chamada Consciência e Conveniência. Essa página é do benfeitor André Luiz. Vocês sabem que o livro Estude Viva, gente, é escrito a duas mãos, aliás, a quatro mãos, né? É escrito por André Luiz, escrito por Emmanuel. Esse trecho que eu escolhi é escrito por André, em que ele diz assim: as boas soluções nem sempre são as mais fáceis. E as manifestações corretas nem sempre são as mais agradáveis. Eu gosto dessa frase, gente, para dar um incentivo para vocês nos relacionamentos que estão dolorosos, que estão machucados, nas feridas do seu coração. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis. André tem razão, né? A manifestação correta nem sempre é mais agradável. Mas se você quer relação saudável, você precisa corajosamente se dirigir para isso, com misericórdia no seu coração. Não é para atacar, é para você sinceramente se colocar. Então, se você feriu, vem com seu arrependimento, vem com a tua tristeza. Se foi o outro que te feriu, e se o outro vem te pedir para reconsiderar, use de gentileza, abra seu coração, mas cuida das suas feridinhas, né? Diz ainda André, a trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior do que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Olha isso, né? Então ele está dizendo assim, cuidado com o desvio, né? A culpa ou a inocência não tem nada a ver com isso, são os caminhos mais fáceis. Você culpa o outro, é desequilibrado, é maluco, né? Ou você se culpar, não tem jeito mesmo, eu sou um errado. Esses caminhos não adiantam, não melhora nem você nem o outro, são mais fáceis nesse sentido, mas é muito mais difícil, gente, porque traz consequências duras da gente administrar depois. É pior para consertar. Por isso que Jesus diz, reconcilie com o seu adversário enquanto é dia, gente. Enquanto é dia é mais fácil. Quanto mais você deixa isso embolar, vai ficando grande, vai ficando insuportável. Então, é para você poder agir agora na misericórdia. Porque na atmosfera da misericórdia você está super bem acompanhado da espiritualidade maior. Porque olha só, a frase é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, assim, essa sua ação de misericórdia, porque é ativa, a misericórdia ela não é silenciosa no sentido de omissão, ela é silenciosa no sentido da agressão, mas não da omissão. Essa ação no bem, ela move, gente, energias positivas favoráveis,
que envolvem seu ente querido também. Então, quando você se decide a reparar, olha, eu vim para te dizer, foi mal. Eu não estava bem aquele dia. E desculpe por aquelas palavras, não foram as melhores. E elas não resumem todo o meu coração, né? Uma vez eu estive com um grupo em que eu estava tão brava aquele dia e eu fui muito dura com o grupo. E aí no outro dia, quando eu encontrei o grupo estava magoado comigo, ressentido, e foram agressivos comigo, isso, e eu respirei e disse, eles têm toda a razão de serem agressivos comigo. Eu ontem fui tão braba, tão dura, né? E aí disse para eles, olha, vocês têm toda a razão, né? Então, é isso, a gente precisa legitimar a dor do outro, viu? Porque a gente fica tão desesperado pra gente sair bonito na história que a gente não quer reconhecer que machucou os outros, né? Mas a misericórdia implica em reconhecimento do erro, tá? Então eu disse, olha, vocês têm toda a razão de estarem muito bravos comigo. Eu talvez no lugar de vocês nem estaria aqui hoje nessa reunião junto, de tão magoada que eu me sentiria. Mas eu queria dizer para vocês também que meu coração não tem só isso. O meu coração não tem só aquela minha brabeza e minha dureza de hoje, de ontem. O meu coração também tem gentileza. Infelizmente ontem eu não pude mostrar meu melhor para vocês. Mas tem um consolo, né? Vocês me viram num dia muito ruim. Não tem pior do que esse. Mas quero dizer para vocês que eu vou me esforçar para poder dialogar com vocês no meu melhor, né? Então, quando a gente consegue agir assim, ó, o grupo não ficou de bem comigo na hora não, viu, gente? O grupo ainda ficou ressabiado, ainda ficaram distantes, sem me abraçar, sem falar comigo, e eu tive que aguentar. E é isso aí. É isso mesmo. O que eu havia dito, o que eu havia, né, machucado no dia anterior, tinha sido muito profundo para eles. Então, nós precisamos lembrar que os corações dos nossos entes queridos não são feitos de pedra, não. São tão sensíveis ou mais do que os nossos, né? Então, gentileza gera gentileza, sempre é sempre é tempo da gente reparar. Mais uma frase aqui do André que eu separei para vocês, né? Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Desejo para vocês, gente, boas reflexões aí nas bem-aventuranças. Espero que tenha sido útil o nosso encontro. Vamos fazer a nossa prece final aqui para a gente poder ter uma manhã de bastante coragem, para a gente continuar persistindo e seguindo, para nos tornarmos pessoas melhores e pacificar, né, os ambientes onde a gente anda, onde a gente convive. Quem de nós não quer viver numa relação harmoniosa, né? Então, Senhor Jesus, nosso querido momento professor, nosso querido orientador, nosso mestre de amor, nós queremos agradecer esses momentos de paz, agradecer os nossos queridos amigos que estiveram hoje aqui me acompanhando nessas palavras, que todos sejam envolvidos na sua intensa luz, Senhor. Que todas as mágoas do coração, a partir desse nosso diálogo, possam encontrar um pouco de conforto e de consolo nessa sua doutrina de luz. Que o nosso país, que o nosso planeta seja envolvido por uma grande, intensa luz de amor. Que assim seja. É isso, companheiros. Então, até breve, né? Até breve.